Bom dia, queridos irmãos. O tema da nossa quarta aula é Quando a esposa é feliz. Tema, quarta aula é hoje, Quando a esposa é feliz. Irmãos, que tal perguntarem para suas esposas assim? O que preciso mudar em mim? O que você gostaria que mudasse em mim? Quem é a pessoa que melhor conhece o que deve ser mudado no marido? É a esposa dele. Estou certo ou errado? As esposas conhecem muito bem as coisas que os seus maridos deveriam mudar. Os homens odeiam quando as mulheres falam para mudarem algo. Isso porque eles creem que elas falam isso só para terem mais conforto. Por isso, a oposição deles em não querer mudar é grande. Eu sei disso porque eu fui assim mesmo. Por outro lado, a esposa vai adorar se o marido perguntar onde ele deve mudar. Portanto, que tal escutar sua esposa para saber em que áreas ou em que partes deve mudar? Há três coisas boas ao dar ouvidos à sua esposa. Primeiro, por ficar sabendo dos seus pontos fracos. Segundo, porque pode orar e tentar mudar aquela parte. Terceiro, porque a esposa pode orar por isso. Que tal? Jesus ensina em Mateus 5:29 sobre o quanto devemos ser sensíveis ao pecado. Ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e o lançá-lo de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O que é melhor? Eliminar o problema que nos impede de ir ao céu, ser transformado e ir para o céu, ou segurar o pecado no colo e sofrer? Qual será a vontade de Deus? O que é mais importante na vida dos irmãos? O relacionamento com Deus, a vida eterna ou sucesso aqui na terra? Saúde, vida confortável, os filhos. Amados irmãos, sejam sábios. Espero que se arrependam quando o Senhor dá a oportunidade. Sejam transformados, desfrutem do reino do céu aqui na terra e tenham a vida eterna. Antes, quando eu era imaturo, achava que eu era um bom marido. Eu era pretensioso e dizia: onde você vai achar um marido igual eu? Não há nenhum outro marido no mundo melhor do que eu. Irmãos, já me tiraram assim? Ou sou eu que fiz isso? Porque os homens costumam ser pretensiosos. Uma vez conversei com um presbítero de 84 anos de idade. Ele contou que quando casou, faz a seguinte promessa à sua esposa. Ele prometeu que nunca iria beber, fumar, jogar ou cometer adultério. E disse que cumpriu a promessa. Dei os meus parabéns pela atitude. Mas por dentro pensei, será que basta não beber, não fumar, não jogar ou não cometer adultério para a esposa ser feliz? O que vocês acham? Os maridos incrédulos bebem, fumam, jogam, cometem adultério e são violentos. Mas eu não. Não ganho muito dinheiro, mas isso é relativo, não é? Por isso eu sou um bom marido. Sim, concordo. Você é um bom marido. Agora vamos avaliar em Cristo Jesus. Eu sou bom marido. É mais importante ser um bom marido que é respeitado pela esposa. Às vezes eu pergunto para os irmãos casados quantos pontos eles dão a si mesmo como marido aos olhos do Senhor. Quanto maior a pontuação que ele dá a si mesmo, mais pretensioso é o marido. E quanto menor a pontuação, ele é um bom marido. Qual seria a pontuação se os irmãos avaliassem a si mesmo como marido? Eu não bebo, não fumo, não jogo e nem comete adultério.
mas amadureci durante o período em que a minha esposa lutava contra o câncer e vi a minha real aparência. Vi o quanto era egoísta, orgulhoso, frio, exigente e mau. Era como um sanguessuga colado de uma pessoa sugando seu sangue. E naquele momento, finalmente, os meus olhos se abriram e percebi que não se fosse a minha esposa, ninguém teria casado comigo. Iria envelhecer e morrer solteiro. Fiquei extremamente grato. Como o apóstolo Paulo, confessei que eu era o pior dos pecadores e pedi perdão e pude agradecer de coração ao fato da minha esposa ter se casado comigo. Como disse o apóstolo Paulo, eu pude sinceramente agradecer a minha esposa por se casar comigo depois de pedir perdão e confessar de que eu era a pior dos pecadores. Agora irei falar sobre as formas de fazer a esposa feliz. Porém, não terá valor nenhum se não souber, de verdade, que tipo de marido você é. Continuar sendo mentiroso, se achando um bom marido, pois fazer a esposa feliz por meio dos métodos que estou compartilhando seria apenas uma das coisas, mas de se aproveitar da esposa para obter benefícios. Que tipo de marido sou? Pensem uma vez, de forma séria, e espero que sejam maridos que fazem felizes as esposas e sejam respeitados. O primeiro anseio da esposa é amor. Irei explicar os métodos de como fazer na prática a esposa se sentir feliz. Primeira, a esposa fica feliz quando o marido demonstra intimidade. A esposa fica feliz quando o marido demonstra intimidade. Dizem que as esposas ficam felizes quando o seu marido manda uma simples mensagem de texto durante o dia dizendo que ama. Já disse que a mulher gosta de confirmar o amor do marido na hora do jantar, mesmo que ele tenha dito eu te amo de manhã, quando o marido manda uma curta mensagem de amor à tarde. A esposa fica feliz pelo fato de saber que, apesar do marido estar trabalhando, ele está pensando nela. A esposa fica feliz quando o marido segura na sua mão ou dá um abraço, mesmo que não seja uma ocasião especial. Ela fica feliz quando o marido demonstra intimidade sem intenção sexual. Os brasileiros, brancos em geral, costumam deixar eu e os meus irmãos constrangidos com suas demonstrações públicas de carinho e intimidade. Mas a confirmação de que estão juntos parece ser o contato físico. Os homens não se sentem confortáveis em conversar cara a cara, olho no olho, mas quando o casal está sós, sentem-se felizes quando um olhar o outro e dá um sorriso. Quando caminham ou correm com a esposa ou compartilham um hobby. Quando ambos trabalham fora, não é tarefa fácil o casal passar um tempinho junto. Porém, quanto mais tempo reservar para conversar com a esposa, ou prioriza o tempo com a esposa, ela ficará mais feliz. A esposa fica feliz quando, num dia especial, o marido a convida para um namoro e leva para jantar num lugar romântico e dá um presente. Já lhes disse que os homens que viviam da caça não dão importância para as datas comemorativas. Ao contrário, as mulheres que cuidavam do lar dão grande importância aos eventos familiares e datas comemorativas. E lembrar e comemorar esses aniversários dá sentido às suas vidas. Hoje em dia,
tem aplicativos de celular que avisam das datas especiais. Espero que tomem cuidado para não perderem o coração e o pensamento das esposas para se esquecer dessas pequenas coisas. A esposa fica feliz quando o marido gosta de discutir sobre um assunto, respeitando sua inteligência e opinião. O homem é excelente em prever o futuro e fazer planos. Por outro lado, a mulher tem uma excelente intuição e compreende bem o significado das palavras das pessoas. Por isso, ouvir bem as esposas pode proteger os maridos do perigo. Dizem que a esposa confirma a consideração do marido quando ele massageia seus pés num dia em que ela inevitavelmente teve que andar muito. Também a esposa fica emocionada quando o marido mostra pequenos gestos de carinho, como, por exemplo, comprar flores no caminho de casa e dar-se presente. Ela fica feliz quando o marido fala que ela é adorável e quando o coração dele bate mais forte. Quando o marido expressa seu amor por meio de relações sexuais, a esposa confirma sua intimidade com o marido e fica feliz. Porém, na audiência da relação sexual, ela fica muito triste e se sente miserável por não se sentir reconhecida. Segunda, a esposa fica feliz quando o marido é honesto com ela. Segunda, a esposa fica feliz quando o marido é honesto com ela. A esposa fica feliz quando o marido compartilha seus sentimentos e conversa sobre sua rotina diária e dificuldades. Tem a mesma sensação quando o marido propõe uma conversa, pergunta como ela está e pede sua opinião. Dizem que a esposa fica feliz quando o marido, com uma expressão alegre, mostra que tem real interesse em conversar ou convida para dar uma caminhada e conversar. As mulheres não consideram como resolvidos os problemas que não foram discutidos. Por isso, tem que resolver na conversa. Quando a expressão da esposa estiver sombria e cansada, se o marido insistir em conversar fazendo perguntas, elas irão agradecer. Um dos anseios das mulheres é um marido honesto. Os maridos podem realmente conquistar o coração de suas esposas quando eles se abrem sobre si mesmo e falam francamente a elas sobre tentações e conflitos. Algumas vezes, os maridos tomam decisões sozinhos primeiro e notificam depois as esposas ou são descobertos por elas. Converse todo com sua esposa, especialmente em assuntos que envolvam a família do marido. E dê a ela a chance de servir bem os seus pais. Você pode conquistar mais o coração de sua esposa estando sempre aberto a discutir com ela e pedir ajuda. Especialmente em assuntos relacionados à família do marido. Se cuidar dos seus próprios pais, sem a esposa saber, e perder o coração da esposa, ela irá se achar inútil e a ferida irá durar muito tempo. Irmãos, suas esposas já lhes fizeram a seguinte pergunta: se eu e sua mãe estiver se afogando, quem você vai resgatar primeiro? O marido, após ouvir essa pergunta, pensou e pensou outra vez e respondeu: vamos morrer todos juntos afogados. De onde será que surgiu essa pergunta? Uma pergunta maliciosa com o objetivo de obter uma resposta à pergunta: por que você só pensa nos seus pais e não dá atenção para mim? Ou, quem sou eu para você? Será que há uma resposta certa ou errada para esta pergunta?
Não. Não há resposta correta. Então, por que a esposa atormenta o marido fazendo essas perguntas? É uma chamada para reconhecer a posição da esposa. A esposa suspeita de seu marido em todos os sentidos, pois, por diversas vezes, ele tomou decisões ou agiu ignorando a existência da esposa. Compartilhe, divida com a sua esposa sobre a tentação do pecado, os problemas de saúde, problemas financeiros, conflitos com os pais e com os sogros, relacionamento com seu chefe no trabalho e preocupações com o futuro. Na verdade, confessar a minha fraqueza é poder. Confessar a minha fraqueza é poder. Peça para que a sua esposa ore e confesse suas fraquezas. Espero que compartilhem seus sentimentos e mantenham um relacionamento transparente com as esposas. Em especial, aos homens coreanos, as esposas ficam felizes quando vocês a protegem quando estão na casa dos seus pais. Terceira, a esposa fica feliz quando o marido a trata com compreensão. Terceira, a esposa fica feliz quando o marido a trata com compreensão. A esposa fica feliz quando o marido a ouve com tanta atenção que é capaz de repetir o que ela disse, palavra por palavra. Ela fica grata quando o marido não se apressa em fornecer uma solução para os problemas delas antes que ela peça ajuda. A esposa sente-se feliz com a empatia do marido. Quando este a procura desvendar os sentimentos dela. A esposa fica feliz quando o marido não ignora os seus sentimentos, mesmo que não sejam realistas, e diz para ela: obrigado por compartilhar e me dizer isso. Ela fica feliz quando o marido não a impede de desabafar sobre seus sentimentos. As mulheres, em geral, não são lógicas. Não falam na sequência, introdução, desenvolvimento, conclusão, pois valorizam os seus sentimentos. Descarregam as palavras que querem, misturando o passado e o presente. Por isso, quando os homens ouvem, ficam cansados e irritados. Porém, a mulher fica feliz quando o marido ouve até o fim esse tipo de diálogo. Concorda e ainda se simpatiza. Esposa é restaurada quando o marido reconhece seu erro e busca sentimentos e perdão. A esposa fica grata com a generosidade do marido quando este percebe que as coisas que pode ajudar as faz sem reclamar. Ela fica alegre quando o marido agradece e elogia as qualidades da esposa. Eu nunca conseguiria fazer igual a você. Eu nunca conseguiria fazer igual a você. Assim, ao vê-la coisas especiais, como sacerdote da casa, da família, o marido fica feliz quando abençoa a esposa. Quando o marido elogia, incentiva as comidas preparadas pela esposa. Ela irá cozinhar com mais dedicação, além de estudar receitas culinárias. Assim, como o elogio faz baleia cansar, se esposas ficam felizes com o incentivo e elogio dos maridos. E se esforçam para retribuir o amor deles. Se quiser fazer as pazes depois de ter discutido com a esposa, mande um buquê de flor com um cartão para o trabalho dela ou para casa. Ela iria aceitar seu pedido de desculpas e se sentirá feliz. Ela também fica feliz quando o marido abre a porta do carro para ela entrar ou sair, pois acredita que seu marido é bem compreensivo. Quarta, esposa sente paz quando o marido a trata desse jeito. Quarta, esposa sente paz quando o marido a trata desse jeito. A esposa fica feliz quando ela expõe suas frustrações e feridas
e o marido, ao invés de ficar bravo ou mandar desistir. Mostra que entende, a compreende e mostra ter empatia. Quando ele entende o desejo natural da esposa de negociar, fazer as pazes e tomar decisões, a sua confiança no marido cresce. A esposa ama seu marido quando este se esforça para renovar diariamente o relacionamento, suprir suas deficiências e corrigir suas falhas. A esposa fica feliz em ver a honestidade do marido que admite sinceramente que não fez porque não queria, sem dar desculpas de que se esqueceu de fazer. Ela também fica feliz quando o homem tem bons hábitos para manter o seu corpo limpo, saudável o tempo todo. Ela fica grata quando ela comete algum erro, pede perdão. E o marido, com coração generoso, a perdoa. Ela ganha coragem quando o marido não questiona os erros da esposa. Confessa que ele também comete erros e convida para orar. O amor incondicional é descrito em 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim, como o Senhor nos amou incondicionalmente dessa forma, as esposas são felizes quando os maridos as amam da mesma forma. É muito difícil. O amor incondicional, citado no 1 Coríntios, capítulo 13, pode parecer impossível a nós, mas é amor que Deus forma dentro de nós quando nós vivemos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Esse é o objetivo espiritual que devemos atingir. Fomos chamados para atingi-lo dentro do relacionamento conjugal. Quinto, a esposa fica feliz com a fidelidade do marido quando é tratada dessa forma. Quinto, a esposa fica feliz com a fidelidade do marido quando é tratada dessa forma. A esposa sente orgulho de seu marido quando ele a elogia na frente de outras pessoas e fala coisas boas sobre ela. A esposa tem respeito pelo marido e não despreza na frente dos filhos, e se o marido reconhece a autoridade materna diante dos filhos, não fica querendo ensinar e nem ignorar a esposa na frente deles. Confia no marido se ele não assiste vídeos pornográficos, não olha para outras mulheres com olhos lascívos e coloca em primeiro lugar o seu casamento e sua esposa. Ela fica feliz quando ele a leva a encontro e reuniões. A esposa se sente respeitada quando o marido sempre avisa dos seus planos. As esposas sabem que os homens são seduzidos visualmente, estão expostos aos vídeos pornográficos e eróticos. O diabo nos tenta de diversas formas. Se não quisermos ser tentados, devemos deixar este mundo. Por isso, sofrer tentação é algo inevitável. Ao meu ver, o celular é o meio pelo qual as tentações chegam como ondas. Já disse anteriormente, o casal deve compartilhar as senhas dos celulares. Se os dois puderem ver todo o que está armazenado nos celulares, não irão cair a tentações, não cair em tentações. Caso sofra tentação, confesse para sua esposa e peça que ela ore por você para que não caia a tentação. Ela irá confiar em você e ficará feliz. Os filhos terão paz se não brigarem na frente dos filhos e nem gritar ou criticar a esposa na frente deles.
Os filhos aprendem de forma natural o amor dos pais e passam a respeitar os pais. Isto é a maior herança que os pais podem deixar para os filhos. As esposas ficam felizes quando são elogiadas na frente dos filhos. Também dizem que as esposas ficam felizes quando os maridos dão a elas recortes de jornais ou cópias de artigos de revistas com a intenção de oferecer oportunidades para a esposa se desenvolver. A esposa fica feliz e reconhece a fidelidade do marido quando este fala das qualidades de mamãe e a elogia diante dos filhos. Sexto, a esposa fica feliz, se sente respeitada quando o marido age assim. Sexto, a esposa fica feliz e sente respeitada quando o marido age assim. A esposa se sente respeitada quando ela resolve uma coisa e o marido diz: estou muito orgulhoso da maneira como você lidou com isso. Ela se alegra com consideração do marido quando ele abre a porta do carro para ela entrar ou sair e sempre a coloca em primeiro lugar. Fica grata ao marido quando ele percebe que ela mudou de penteado, de roupa ou fez uma decoração em casa. Fica grata também à masculinidade do marido quando há uma divergência de opiniões entre o casal e o marido reconhece que a opinião dela é válida, pois não é errada, apenas divergente. Quando o marido tem orgulho de tudo que a esposa faz, cresce a dedicação dela ao marido. Na Coreia, é chamado de tolo o homem que fica se cavando de esposa e dos filhos. Já os brasileiros elogiam suas esposas e seus filhos de forma natural. Vejo isso como diferença cultural. Eu era um homem coreano que respeitava bem a cultura tradicional. Nunca comentei sobre minha esposa quando ela era viva. Agora que ela não está mais aqui, eu falo o que quiser da minha esposa. Entretanto, fico pensando como seria elogiar publicamente a esposa, reconhecer sua autoridade. A esposa que for elogiada publicamente sentirá a responsabilidade e se esforçará para ser uma pessoa digna do elogio. A mulher gosta do marido que conhece os interesses da esposa, compreende os sentimentos românticos dela e a convida para ir assistir um filme ou uma apresentação que ela queria assistir. Ela gosta do homem que, ao sair para trabalhar, pergunta do que ela precisa ajudar nas suas tarefas. Gosta de marido que traz uma xícara de café para relaxar quando ela está deitada na cama, cansada, ou que se dispõe a cuidar dos filhos para que ela possa sair. Homem que dá férias à sua esposa, de vez em quando prepara refeições e dá descanso para sua esposa, faz ela feliz. A esposa fica feliz, se sente recompensada quando o homem reconhece e aprecia o trabalho de sua esposa em casa, como cuidar da casa e dos filhos, pois ele é tão pesado, cansativo, como o trabalho do homem fora de casa. Quando o homem sempre planeja as férias junto com a esposa, agradece a ela por fazê-lo feliz e extremamente grato por ter casado com ela. Com certeza a esposa irá agradecer por ter casado com você. A esposa se sente grata quando ela solta piadas sem graça e o marido ri junto e compartilha a alegria. A esposa fica feliz e sente-se respeitada quando na casa dos sogros o marido elogia sua esposa e demonstra gratidão aos sogros. Se amar a esposa, esse amor retorna ao marido. O lucro será maior do que o investimento. Esse benefício irá para os filhos. Por outro lado,
Se a esposa não for amada, os filhos terão uma vida difícil. Dizem que a diferença de personalidade acaba com o casamento. No entanto, por mais que você encontre seu tipo ideal, depois de 2 anos, quando o efeito da dopamina desaparece, o paixão esfria e tédio vem. Uma atriz idosa que foi premiada com Oscar de Mulher Atriz coadjuvante esse ano, disse que ficou magoada com o que seu ex-marido disse há 40 anos atrás. Ele a criticou dizendo que ela era muito feia. Isso mostra uma faceta da vida conjugal onde a paixão desapareceu. Na verdade, o cônjuge ideal que imaginamos não existe na realidade. O cônjuge com quem nos tornamos um só corpo, formando pelo Senhor, é a pessoa perfeita. Em Cristo, creem nisso? Se não crerem, pela fé, que o seu cônjuge é o melhor tipo ideal, então a aprovação no relacionamento conjugal vai persistir até que acreditem. Isso porque foi Deus quem permitiu que vocês dois se tornassem em um no dia do seu casamento. Não existe alguém mais perfeito do que seu cônjuge. Minha atual esposa é o meu tipo ideal. Por favor, acredite nisso. Sua vida será mais feliz aqui na terra quando em Cristo amar e fizer feliz cônjuge com um coração humilde. Essa bênção será transmitida aos descendentes por 1000 gerações. Segundo o professor coreano Tae Jung, há quatro linguagens. E linguagem dos lábios, linguagem da cabeça, linguagem do coração, linguagem da alma. Linguagem dos lábios é resmungo. A linguagem da cabeça é o conhecimento. A linguagem do coração é compreensão e a empatia. A linguagem da alma é linguagem que transforma vidas. Os homens usam linguagem da cabeça. Isto é linguagem do conhecimento, pois os homens valorizam os fatos. Já a esposa, por valorizar o relacionamento ao fato, deseja escutar a linguagem do coração do marido. Espere que os maridos se esforcem para fazerem as esposas felizes, desenvolvendo a linguagem do coração e da capacidade de ter empatia. Irei contar a história do general MacArthur, general norte-americano, que é um exemplo de criança criada por meio de um maravilhoso relacionamento conjugal. Se há uma figura inesquecível na Guerra da Coreia, e o general MacArthur. Do dia 28 de setembro de 1950, recuperou Seul, capital da Coreia do Sul. No dia seguinte, 29 de setembro, na sede central, entregou a cidade de Seul em nome do comandante das forças da ONU. A carta de transferência está guardada no Museu do Exército dos Estados Unidos da América. O conteúdo da carta é o seguinte: como caro senhor presidente, devolvo ao senhor a capital Seul que Deus entregou minhas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. 29 de setembro de 1950, Douglas MacArthur. Um repórter perguntou por que a carta foi redigida e lida como uma oração. Ele respondeu: não tive escolha a não ser ler a oração. O MacArthur foi nomeado comandante das forças da ONU aos 70 anos de idade. Dizem que o diário que MacArthur escreveu durante a Guerra da Coreia está preservado no Museu do Exército, segue um trecho registrado no diário. Está escrito: orei por 5, 6 horas. Senhor Deus,
dê-me sabedoria para saber como salvar aquela nação que o Senhor me deu. O general MacArthur foi demitido do cargo pelo presidente Truman por pressões políticas e retornou a Nova York, passando pelo São Francisco. Mas tinha tanta gente na rua que fora dar boas-vindas ao general demitido que os carros não saíam do lugar. Um repórter de jornal Washington Post fez a seguinte pergunta: o senhor general MacArthur é primeiro a ser tão bem recebido por toda a nação desde a fundação deste país. O que o tomou assim, general? Ele respondeu: a oração da minha mãe e caráter do meu pai moldaram um grande vaso em meu coração. MacArthur deu aos meus pais todo o crédito, afirmando que fora a herança recebida deles. Que tipo de herança será que os pais do general MacArthur deixaram aos filhos? Deixaram como herança o velho caráter de pais que amam e oram. Queridos irmãos, irmãs, que tipo de herança querem deixar para seus filhos? Os filhos copiam, naturalmente, os pais. Se os irmãos cortarem a herança do paternalismo e machista na nossa geração, os filhos irão crescer vendo a mãe que ora e pai com grande caráter e serão abençoados por Deus. Conclusão. Para conclusão, né? Quando a esposa está feliz, não precisa dizer que o marido também está feliz. Por tabela, os filhos também são felizes. Como se sentiram enquanto escutavam eu listar as coisas que o marido pode fazer para fazer sua esposa feliz? Não precisa muito dinheiro, nem de tremendo de esforço. Qualquer um pode fazer sua esposa feliz se tiver um pouco de interesse pela esposa. Consideração e uma pequena mudança na vida cotidiana. Abençoo-os em nome de Jesus, para que sejam maridos que fazem as esposas felizes. Deus abençoe. Obrigado.